Oi para você, meu nome é Gabriel, eu sou formado em Ciências da Computação e esse canal vem mostrar todo o conteúdo que eu vi durante meus 4 anos de faculdade. Bora para a primeira aula? Muita gente deve estar pensando que eu já cheguei programando, já cheguei mexendo com HTML, com CSS, com JavaScript, com C, mas a verdade é que a primeira aula da Faculdade de Ciências da Computação, a gente tem duas opções, ou pode ser lógica de programação, ou pode ser matemática. No meu caso, foi matemática, e hoje eu vou trazer aqui para vocês conjuntos numéricos, que foi, por incrível que pareça, um tema bem simples, mas foi o meu primeiro tema. Então, conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? Conjunto numérico nada mais é do que um conjunto de números que compartilham de uma mesma característica. O primeiro conjunto numérico que a gente pode ver aqui é o conjunto dos números naturais. E esse conjunto ele surgiu quase que instintivamente, né? Quando lá nos tempos antigos, nas outras épocas, a gente, por exemplo, precisava contar quantas ovelhas tinha no rebanho, quantas pessoas faziam parte da tribo, qual é o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Uma característica deles é que a gente diz que eles são fechados para adição e para multiplicação. Por quê? Porque se nós pegarmos, por exemplo, o 2 e o 4 e somarmos, ele vai dar um número natural. Se pegarmos o 2 e o 4 e multiplicarmos, ele vai dar um número natural. Isso acontece para todos os números naturais, até com zero. Se a gente pegar o 4 e o zero e multiplicar, vai dar zero, que também é um número natural. Então, a gente diz que eles são fechados para adição e multiplicação. Você pode estar pensando que ele pode ser fechado também para subtração, porque se a gente subtrair 4 por 2, vai dar 2, que também é um número natural. Porém, se nós subtrairmos 2 e menos 4, vai dar menos 2, e aí ele já foge dos números naturais. Inclusive, ele já vai cair no segundo conjunto aqui, que é o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros surgiu da necessidade, por exemplo, de contabilizar dívidas. Como que a gente contabilizaria uma dívida de, por exemplo, devendo R$ 10 na sua conta de banco, né? Se ele fica com menos 10, né? Surgiu essa brecha aí, né? E aí ela foi preenchida com os números inteiros. São representados aqui por esse Z maiúsculo. Opa, aqui. A gente pode perceber também que ele engloba os naturais, ou seja, o 0, 1, 2, 3 ao infinito positivo, eles estão aqui dentro dos inteiros. Mas eles adicionam uma característica a mais, que seriam os números negativos. Então, menos um, menos 2, menos 3 até o infinito negativo. Esse conjunto ele é fechado para adição, para multiplicação e para subtração. Aqui sim, ele é fechado para subtração, pois quaisquer números aqui que você selecionar, por exemplo, 2 e menos 2, se nós subtrairmos, vai dar zero. Se nós adicionarmos, vai dar zero. Se nós subtrairmos 4 e menos 2, perdão, 2 e menos 4 vai dar menos 2, que também faz parte dos números inteiros. Então, ele é fechado para essas três operações: adição, multiplicação e subtração. Aí, um pouco mais para frente, a gente teve outra necessidade, que era a divisão em partes. E daí surgiu os números racionais, então, representados aqui por esse Q. Bom, os números racionais, eles seguem essa linha, onde eles englobam os conjuntos anteriores. Então, os naturais e os inteiros estão dentro aqui dos racionais. E eles adicionam a característica própria, que são as frações. E o que é uma fração? Uma fração é um número p sobre um número q, onde esses números p e q são ambos inteiros. Duas coisas que a gente tem que lembrar. O q, o q tem que ser diferente de zero. Por que isso? Porque não existe divisão por zero.
Ou seja, se nós colocarmos 5 sobre zero, isso não existe, a gente não consegue fazer essa divisão. Então, não pode ser zero o quê? E outra coisa que a gente tem que lembrar, se o q for igual a 1, então o p sobre q é igual a p. Bom, se a gente fizer 5 sobre 1, não é 5? Se a gente fizer 4 sobre 1, não é 4? É isso. Bem simples. Esse conjunto tem as frações e também tem as dízimas periódicas. Elas entram aqui. Então, o que é uma dízima? Vamos supor aqui 1 sobre 3. Se a gente fizer essa conta de 1 sobre 3, vai dar 0,333 ao infinito. Vai ficar dando 3 ao infinito. Esses daqui também entram no conjunto dos números racionais. Um pouco depois, a gente descobriu o conjunto dos números irracionais. Os irracionais, eles têm uma característica um pouquinho diferente dos outros. Eles não englobam os conjuntos acima, certo? Eles estão à parte, estão separados lá no canto deles. Qual que é o lance aqui dos números irracionais? Vamos pegar aqui, por exemplo, raiz de 2. O que é raiz de 2? Qual que é o número? É 1,41, 42, 136 e assim por diante. Você percebeu aqui que os números eles não seguem uma ordem, como por exemplo na dízima? Na dízima chega um tempo que os números são os mesmos. 0,33333, 0,55555. Aqui não, aqui eles são aleatórios, né? A gente não consegue saber quais são esses números, quais serão os próximos números. A gente tem que ir calculando e calculando. Um número desse, que acontece esse fenômeno, ele não pode ser representado por uma fração. Não existe nenhum número p sobre q que resulte nisso daqui. E o mesmo acontece para raiz de 3, para π. O número π é 3,14, mas a gente arredonda, né, para 3,14 por fins de cálculo, mas ele segue infinitamente. E por último, o conjunto dos reais, representado aqui por esse R, que é a soma de todos os outros conjuntos. Se a gente fosse expressar graficamente como seria isso aqui, seria mais ou menos assim. O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, englobando os naturais, os racionais, englobando os naturais e os inteiros, os irracionais aqui no cantinho deles, e o todo seria os reais. Vamos agora para números opostos, também um assunto bem tranquilo, mas foi o que eu vi lá no começo, né? Depois vai ficando difícil, confia. Certo? O que são números opostos? Números opostos nada mais são do que números que somados entre si vai dar zero. Então, vamos aqui para o exemplo. Se eu somar menos 2 com 2, 0. Somar menos 3 com 3, 0. Se eu somar 4 com menos 4, 0. Pronto. Números opostos nada mais são do que isso. Bora aqui agora para os módulos. E aí a gente chega nos módulos. O que são os módulos ou valor absoluto de um número, né? Os módulos são representados por essas duas barras paralelas aqui, que envolvem o número. Aqui a gente tem o menos 2. Então, para facilitar, vamos desenhar uma reta aqui. Vamos dizer que o zero está aqui. Aqui tem o menos 2 e aqui o menos 1. O que é módulo de menos 2? Módulo de menos 2 nada mais é do que eu calcular a distância entre o menos 2 e a origem sempre é zero. Então, se a gente pegar o menos 2, 1, 2. A gente deu um salto de 2 unidades aqui para verificar qual que é a distância de menos 2. Então, 2 unidades, módulo de menos 2 igual a 2. Esquece o sinal aqui, né? Aqui o sinal não importa, é só a distância entre o número e a origem, que é zero. Vamos fazer o segundo exemplo aqui. Fazer outra reta.
Digamos que aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o 2. Qual que seria o módulo agora de 2 positivo? Para chegar no 0, como é que eu faço? 1, 2. Então, eu gastei foi a mesma distância, do menos 2 e do 2 até o 0 é 2. Então, o módulo de 2 aqui também é 2. Simplesmente o valor absoluto. Agora a gente já está bom para fazer alguns exercícios. Menos 10 pertence aos números inteiros e pertence, né? Os números negativos pertencem aos números inteiros. 2 menos 3 não pertence aos inteiros, e aqui é falso, né? 2 menos 3 vai dar menos 1, e menos 1 pertence aos inteiros. Menos 5 pertence aos naturais, e já pode bater o olho e falar que é falso, né? Porque o menos 5, número negativo, pertence aos inteiros. E aqui, raiz de 3 pertence aos racionais, também negativo, né? Falso. Por quê? Raiz de 3 é um número irracional. Ele não pode ser representado por fração, então ele não pertence aos racionais. 1 sobre 5 pertence aos racionais? Pertence. É uma fração. Aí aqui, vamos para F. Raiz de 2 pertence a qual conjunto numérico? Pertence aos números irracionais. Por quê? A gente não consegue representar ele por fração. Chegando aqui no G, módulo de menos 7. Módulo de menos 7. Qual que é o segredo aqui? O módulo de um número é a distância entre esse número e o zero. Então, menos 7 até o zero, 7. E aqui, módulo de 7, também a distância entre 7 e 0, 7 também. Beleza, espero que tenham gostado dessa primeira aula. Acompanhe a gente para seguir nessa trilha de conhecimento e até mais.